A vergonha da Pensilvânia e um grande ferro velho de humanos desperdiçados. Foi assim que um artigo de jornal descreveu o asilo louco de Pennhurst, localizado na cidade da Primavera, Pensilvânia. Originalmente chamado de Instituição do Estado Oriental para o Mesquinho e o Epilético, o objetivo inicial deste hospital e escola financiados pelo Estado era cuidar de pessoas com epilepsia, bem como daqueles com deficiências físicas e de desenvolvimento. Inaugurado em novembro de 1908, foi construído em um ambiente isolado e incluía edifícios ligados por túneis. Esta comunidade autônoma tinha mesmo a sua própria central elétrica, fazenda, hospital, necrotério, barbearia e quartel de bombeiros. De acordo com o The Vintage News, mais edifícios acabaram por ser acrescentados e a instituição passou mais tarde a chamar-se Pennhurst State School and Hospital. Alguns dos residentes de Pennhurst receberam formação profissional e puderam participar em atividades como a orquestra, banda e equipe de beisebol de Pennhurst. As primeiras fotos de grupo destes residentes dão a impressão de que este lugar já foi visto como uma instituição modelo, como a Aliança de Preservação da Memória de Pennhurst, Pennhurst Memorial and Preservation Alliance PMMPA, o descreve. No entanto, com o passar do tempo, as condições dentro de Pennhurst deterioraram-se e tornou-se um verdadeiro pesadelo vivo para os seus residentes. Para começar, a superlotação foi sempre um problema perpétuo em Pennhurst. PMMPA observa que, apenas 4 anos após a abertura de Pennhurst, as camas estavam alinhadas, sem espaço para sequer caminhar entre elas. No início do século XX, os eugenistas americanos se interessaram por Pennhurst como um lugar para abrigar pessoas indesejáveis que manchariam o patrimônio genético da América. Em 1913, a Comissão para os Cuidados com os Deficientes Mentais concluiu cruelmente que os deficientes eram impróprios para a cidadania e representavam uma ameaça para a paz. Então os funcionários pensaram, por que não enviar mais pessoas impróprias para Pennhurst? Logo, criminosos, imigrantes e órfãos se juntaram às fileiras dos moradores de Pennhurst. A ideia era manter todos esses marginais sociais longe da população em geral e evitar que eles se reproduzissem. Mas mesmo quando o interesse pela eugenia diminuiu, a superlotação em Pennhurst continuou. Apesar de ter acrescentado mais camas e edifícios ao longo dos anos, lutou para acompanhar o crescimento da população residente. Um livreto informativo dos anos 40 afirma que a população de pacientes em Pennhurst era aproximadamente 2.400, com uma lista de espera de quase 1.500 devido ao fato de que a instituição estava cheia até a capacidade. Um artigo do New York Times relata que, no início dos anos 60, tinha um pico de população de 4.100 pessoas. Embora a população interna tenha diminuído em meados dos anos 60, uma fonte observa que Pennhurst abrigou 2.791 pessoas, a maioria delas crianças, o que foi cerca de 900 a mais do que a administração pensava que os edifícios podiam acomodar confortavelmente. A superlotação, combinada com a falta de pessoal, levou à negligência e a algumas condições de vida terríveis em Pennhurst. Uma pessoa que pôde atestar isso foi Roland Johnson, um antigo paciente que viveu na instituição de 1958 a 1971. Em sua autobiografia chamada Perdido em um Mundo Deserto, ele descreve o ambiente miserável dentro de Pennhurst. Para dizer a verdade, Pennhurst cheirava como uma casa de cão. Cheirava apenas a fezes, ratos rastejando, baratas rastejando por toda parte, isto era nas enfermarias de baixa classe. Buracos na parede, grandes buracos no chão. Era horrível de se ver. Você choraria ao ver pessoas vivendo nesse tipo de sujeira. Horrível. Fezes e urina no chão, moscas entrando pelas janelas. Em 1968, a exposição mais conhecida das condições desumanas em Pennhurst foi ao ar na televisão local. Era uma série de notícias em 5 partes chamada Suffer the Little Children, e sofrimento era o que as crianças filmadas em Pennhurst pareciam estar fazendo.
As imagens são assombrosas. Um artigo da NPR descreve moradores nus, emaciados, balançando para frente e para trás ao seu próprio ritmo interno ou enrolados em bolas e crianças amarradas às suas camas. Numa entrevista de 2010, o jornalista que criou a série Bill Baldini ainda se lembra vivamente de algumas das coisas horríveis que viu lá há 42 anos. Pense numa ala de bebês e crianças dos 6 meses aos 5 anos de idade, recorda Baldini. Há 80 deles em jaulas de metal. Tiveram que atendê-los todos os dias, o dia todo. Estas pessoas estavam literalmente deitadas nas suas próprias fezes durante dias. O público reagiu fortemente ao Suffer the Little Children. Segundo a NPR, a série de notícias de Baldini escandalizou a comunidade e levou a uma efusão de apoio a Pennhurst. Se a negligência, a sujeira e as restrições não eram ruins o suficiente, os pacientes também sofriam abusos físicos. Alguns desses abusos foram documentados no caso Halderman vs Pennhurst State School and Hospital. A Justiça da Deficiência descreve-o como uma ação coletiva movida no Tribunal Distrital do Zelwyn para o Distrito Leste da Pensilvânia em nome de antigos e atuais residentes de Pennhurst contra a instituição, seus superintendentes e funcionários estaduais responsáveis pela operação de Pennhurst. Um documento do tribunal, um parecer do juiz Raymond J. Broderick, revelou que era comum os residentes serem feridos por outros residentes e através de autoabuso. O querelante Larry Taylor, por exemplo, foi frequentemente ferido enquanto estava em Pennhurst. Numa ocasião, foi hospitalizado durante 2 semanas devido às lesões na cabeça e no rosto que recebeu como resultado de um espancamento por outro residente. Entre os residentes espancados em Pennhurst estava a querelante original neste processo, a ex-residente Terry Lee Halderman. A opinião do caso de Broderick também afirma que durante seus 11 anos em Pennhurst, como resultado de ataques a acidentes, ela perdeu vários dentes e sofreu uma fratura no maxilar, dedos fraturados, um dedo do pé fraturado e numerosas lacerações, cortes, arranhões e mordidas. Além disso, alguns membros do pessoal abusaram dos residentes. Segundo o The Travel Channel, punições cruéis eram comuns nas instalações. Pacientes que se comportavam de forma extremamente incorreta poderiam sofrer castigos extremos, como este descrito no The Vintage News. A equipe, por exemplo, muitas vezes remove todos os dentes de um paciente que mordeu outro paciente ou um funcionário. Na verdade, isto acontecia tão frequentemente que mesmo anos após o asilo ser fechado, os visitantes encontravam dentes nos túneis. E considere este relato perturbador de Anthony Leeds. Na década de 1940, ele observou os maus-tratos de pacientes quando serviu como parte de um programa do Serviço Público Civil, CPS, realizado em Pennhurst. Passei 20 meses miseráveis em um campo de concentração chamado Escola de Treinamento para Defeituosos Mentais do estado de Pennhurst. Os pacientes com maior probabilidade de receber treinamento, melhorar e entrar em um mundo real de trabalho, de alguma forma descobriram que quebraram uma regra e foram enviados para Ewe Cottage, uma casa de escravos onde foram espancados, com os braços amarrados a tubos de vapor e fabricados para fornecer todo o trabalho principal da instituição. O diretor, um alcoólatra, e o controlador estavam em conflito. Muitos dos assistentes de carga nos chalés eram bêbados e ainda mais assistentes eram vagabundos. Infelizmente para os moradores de Pennhurst, as condições não melhoraram muito, mesmo depois que a ação coletiva foi ajuizada em 30 de maio de 1974. O parecer do caso Broderick enumera 4 incidentes de abuso de pessoal em 1976 que resultaram na suspensão e/ou rescisão dos perpetradores. Em 1976, um residente foi violado por um funcionário. Um residente foi gravemente ferido quando um funcionário lhe bateu com um conjunto de chaves. Outro residente foi jogado vários metros através de uma sala por um funcionário. E um residente foi atingido por um funcionário com um cinto de algemas. Em 1977, Halderman vs Pennhurst State School and Hospital foi a julgamento. Apesar de uma decisão a favor dos residentes, a instituição permaneceu aberta e os residentes continuaram a abusar uns dos outros. A opinião de Broderick, no caso, também observa que, só em janeiro de 1977, houve 833 lesões menores e 25 lesões maiores relatadas.
Em 1979, uma observadora externa chamada Lou Chapman viu em primeira mão que alguns moradores de Penhurst ainda eram negligenciados. Em seu relatório, ela escreveu: há enormes quantidades de tempo em que nada é feito. O ponto alto do dia é quando alguém se mancha com fezes. Ela então toma um banho individual com adição de pó de talco para uma boa avaliação e volta a não fazer nada. Em 1983, mais abusos de pessoal na Penhurst fizeram manchetes. Um artigo do New York Times relatou que 9 funcionários atuais e ex-funcionários da Penhurst foram indiciados por acusações de espancar e abusar de pacientes. Um funcionário foi acusado em 10 acusações de bater em 9 pacientes, enquanto o outro foi acusado de fazer um paciente bater e abusar fisicamente de outro. Todos estes empregados foram demitidos, mas um deles desafiou a sua demissão e conseguiu seu emprego de volta. O superintendente de Penhurst na época, George Kopchik, viu as demissões como prova de que estávamos acima destas coisas, mas era muito pouco, muito tarde, como diz o ditado. Em 1984, os dias de Penhurst estavam contados. Segundo a PMMPA, um acordo final entre as partes Halderman versus Penhurst prevê o encerramento de Penhurst. Após o Tribunal Distrital ter aprovado o acordo em abril de 1985, Penhurst fechou em 1987. Ao longo dos anos desde o seu encerramento, partes de Penhurst foram repostas e vendidas. Penhurst é agora o local da casa de um veterano e de um arsenal da Guarda Nacional da Pensilvânia. A abertura de uma atração de casa mal-assombrada em 2010 gerou controvérsia dada a trágica história de Penhurst. Um artigo da NPR observa que isso aborreceu as pessoas porque elas achavam que isso banaliza o sofrimento daqueles que lá viviam. Também há, supostamente, uma presença paranormal em Penhurst. O Vintage News afirma que Penhurst tem a reputação de ser um dos lugares mais assombrados do mundo. Em alguns dos edifícios abandonados, os caçadores de fantasmas ouvem vozes desencarnadas e veem figuras sombrias, os restos paranormais de pacientes que foram tratados de forma tão horrível porque foram considerados defeituosos pela sociedade. Para estes infelizes pacientes, o sofrimento nunca acaba. Você visitaria Penhurst? Por que ou por que não? Diga-nos nos comentários. Obrigado por assistir e, como sempre, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Até a próxima vez!